E aí, Carlos? Feliz 2025. Feliz 2025, estamos de volta. Estamos aí. Saudade de estar aqui, né? Saudade de você também, cara. Isso aí. Saudade de vocês. Todo tempo está de volta. Estamos aqui. Para uma nova jornada em 2025. Pois o Senhor falou para Isaías 43, ele fala: eis que faço uma coisa nova. As coisas passadas se foram. Não vos lembreis do que passou. Isso. Mas abrirei rios no ermo, no deserto, e caminhos florirão na sua frente. E coisa boa. Começar com a palavra dessa. As coisas novas estão aí. E o ano é novo. E a palavra, ela é como água nova em nós todos os dias. Amém, amém, amém. Lembre-se que a gente está aí todos os sábados às 7 horas. Espero que vocês estejam acompanhando. A gente fez um apanhado dos melhores momentos e colocou para vocês, mas não deu para colocar tudo. Tem muitos melhores momentos ainda. Se você quiser, revisite os nossos vídeos. Você vai gostar, você vai ver que tem muita coisa legal. Né, Carlos? Tem. O Edson tá aí também, certo, Edson? Opa, isso aí, feliz 2025 para todo mundo. Aí, galera, Deus tem abençoado a nossa vida de maneira sobrenatural. E as bênçãos que vêm do céu, elas têm prazo para chegar na tua vida. E às vezes a gente não tem paciência. Às vezes a gente deseja para ontem. Mas Deus, Ele é o Senhor do tempo. E Ele sabe a hora certa para a estação de cada fruto, para que a árvore dê aquilo que ela tem para dar. Então tenha paciência. Essa água é a água pura dele, que ao entrar na sua raiz, ela vai fazer com que as tuas entranhas se alimentem daquilo que é necessário. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre árvore. Temos uma mensagem aqui especial, legal para vocês. Espero que a sua semana se alimente dessa palavra de hoje. Sim. Dá até para ir lá em Gênesis, né? Na hora de que faz cada árvore a sua espécie. Ah, é verdade. Cada árvore a sua espécie. Bom, tem muita coisa boa para vir aí. Espero que esse ano seja um grande ano para nós e para aqueles que amam a Deus e para aqueles que ainda não encontraram Deus, que o encontre rapidamente, né, Carlos? Rápido. Busque logo. Sim. Busque com pressa. Então vamos falar de coisa boa. Estão muito bonito com essas camisetas aí. Quero agradecer o presente. Isso, o presente aí da... Pô, nossa família ajuda a gente, né, cara? Pô, minha irmã me presenteou e presenteou os meninos aqui, o Carlos e o Edson. Obrigado, Cíntia. Deu, perfeito. Presentão. Valeu, Cíntia. A gente aceita os presentes, tá? Se você quiser enviar presente pra gente... Os enviados aí pra nós. Uns mimos aí, uns carinhos pra gente, a gente vai de bem prazer aceitar e vai ficar muito feliz. E faremos uso. Então vamos lá. Vamos lá. Cristo, sabia que Cristo, ele associou a gente à árvore? Foi. Ele fez uma analogia, porque, cara, tem coisa que a gente não sabe muito bem desvendar se é certo, se é real, se é verdadeiro ou se é falso. E aí, Cristo deu os caminhos para que a gente reconheça os pontos de honestidade, aquilo que é verdade, aquilo que vem dele. E é muito legal quando Cristo fala. Eu vou até ler aqui para você, ó. Sim. Pelos frutos vocês serão reconhecidos. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então quer dizer, a árvore ruim também vai dar fruto. E você vai reconhecer quem é aquele por aqueles frutos. Isso. E o que é mais interessante é que quando a gente fala de fruto, a gente fala de coisa que alimenta, aquilo que
é próprio da estação daquela árvore. E aí, quando a árvore vem e gera aquele fruto se torna visível para que a gente veja ele, até que ele fique pronto para o consumo, para você colher ele da árvore, e aí consumir, e aí atestar e falar, esse é um bom fruto. Leva um tempo, mas dali, quando você colher, e aquele fruto, você degustar dele e sentir aquele sabor maravilhoso, você vai dizer, essa é uma boa árvore. É isso aí. Que consumiu das boas coisas e deu o melhor fruto. A partir dali, você pode atestar aquela árvore. Então é necessário também o tempo para a gente conseguir ver se aquele fruto, ele realmente é um bom fruto ou se é um fruto que não é bom, né? Então, mesmo que a gente tenha fruto, não quer dizer que ele é sempre bom. Como ele disse aqui, reconheceis a árvore pelo fruto, e se você for uma árvore boa, gerará frutos bons. E o contrário também, né? É bem isso, né? Do que o seu coração tem se alimentado, né? Do que você está cheio. Porque se está cheio de tranqueira no teu coração, vão se produzir frutos. E que frutos serão esses? É isso aí, e cara. A gente às vezes está vivendo alguma coisa que não é legal. E as coisas ruins podem acontecer. Mas muitas vezes, quando a gente observa, somos nós mesmos que estamos criando situações ruins ou criando frutos que não são bons. É. E é essa hora que a gente pode olhar para nossas ações e verificar, as minhas ações estão sendo boas, né? E quando você olha as suas ações e vê o que ela está trazendo, você já consegue ver que árvore você está sendo. Sensacional. Onde você está buscando a sua água, onde você está plantado, onde é o terreno à sua volta. E é magnífico isso que você está dando, porque é uma dica muito importante para a gente saber, que a gente fica em dúvida, né? Muitas vezes, né? E isso ajuda demais a reconhecer, né? A reconhecer. E me levou a pensar, lendo esses textos, a árvore mesmo. Uma árvore é necessário que ela receba a luz, cara. O sol. Uhum. E o sol, ele não vem carregado só de luz. Tem muitas coisas que vêm do sol. Por exemplo, a temperatura, o clima, está sendo gerido ali também pelo sol. E olha que interessante. Uma árvore, ela precisa de luz que ilumine para gerar tanto há plantas, não árvores, mas algumas plantas que precisam da fotossíntese, que é exatamente da luz. Existe a água e existe os nutrientes derivados da terra, não é? E olha que coisa mais sensacional. Vamos lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, bem do inicinho, versículos 4. Veja que coisa mais preciosa que Deus deixa pra gente. Veja bem, Cristo fez a associação e disse que a gente, para reconhecer, nos veríamos como árvores e que os frutos que geraríamos, diríamos quem seríamos. E uma árvore, para que ela produza bom fruto e para que ela seja saudável, ela é necessário que haja a luz do sol, por exemplo. Sim. Mas se Deus nos associou a isso, veja o que está escrito. João 1, capítulo 1, versículo 4. Ele diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem chamado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunho
para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira, que, vinda ao mundo, ilumina a toda humanidade. Isso é maravilhoso, cara. Bom demais. Olha o que está escrito Bom aqui, demais, meu irmão. Bom demais. Olha, assim como a gente... Se ele associou a isso, ele já bem sabia. Isso aqui foi escrito muito depois que Cristo já tinha ressuscitado, já estava ressurreto. E aqui está toda a inspiração vinda direta do Espírito Santo de Deus, vinda direto do Pai, escrevendo: meus irmãos, eu sou a luz qual você precisa. A árvore precisa de luz tão quanto nós. Eis que ele é a luz que ilumina a nossa copa. Ele é a luz que climatiza o seu coração. Ele é a luz que traz para você ambiente. Ele é a luz, como está escrito, que ilumina os meus passos e que clareia o meu caminho. Ilumina bons e maus. Ele é a luz que ilumina as trevas. Ele é a solução em meio ao impossível. É isso aí. Ele é a luz, cara. Isso aqui é algo que a gente às vezes não para pensar. Mas essa luz, ela transcende como as luzes que a gente vê aqui, como essa lâmpada. É uma luz que está além do físico. É uma luz que tem poder de ultrapassar paredes. É uma luz que tem poder de multiplicar coisas, alimentos, de criar o espaço. É uma luz que não tem como limitá-la, que está além dos limites. Mas olha só, em João 4, o próprio João, esse João é demais, cara. Em João 4, versículo 10. João 4, versículo 10. E Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede água, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha isso. Quando ele encontra com a samaritana, né? É incrível, né? Porque a gente pede água para matar a sede. E Cristo dá água viva. Que água é essa, meu irmão? Ele fala: a água que em ti se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é a água que é a fonte de vida. A água é a vida, cara. E a água rega uma árvore. Ele é a luz dessa árvore e a água dessa árvore. Cara, esse Jesus, ele é tudo, cara. Ele realmente, ele é um transformer real. Ele é o maior transformer que a gente já viu na face dessa terra. Em João 7,38, ele fala assim, ó, ainda sobre a água. João 7,38. Aquele que... Não, peraí. Se alguém tem sede, deixai-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é um potinho. Rios de água viva. Quer dizer... Transborda, né? Transbordante, né, cara? E o que a gente precisa compreender é que o que uma árvore precisa
será dado de maneira transbordante a essa árvore. É uma luzinha de uma lanterna em cima de uma folha, aí depois na outra folha não. E é uma luz que não tem fim. É um tipo de... Cara, tá sendo abastecido de algo que é sem fim, cara. Que é infindável. Que é eterno. Que é para sempre. Você tá sendo alimentado com a água e a luz todo o tempo, todas as horas, todo momento, em todos os lugares da sua vida. Quando você educa o seu filho, quando você vai ao seu trabalho, quando você lê algo, quando você pensa, quando você precisa resolver um problema, quando você está atento a algo que você precisa fazer e não pode perder o foco, quando você está precisando de um auxílio, quando você precisa de paz, cara. Quando você examina a própria vida para ver o que você tem feito. Quando você faz um exame de consciência e deixa o Espírito Santo falar. E tudo isso vem dele. E quando a gente se nutre dessa luz e dessa água, que fruto pode vir? E a gente precisa confiar nisso, cara. O Espírito, ele fala. Ele traz pra gente as direções. E até tem um caso... Vamos até ir nesse caso aqui, que é um caso de... Na época que Cristo nasceu, assim que ele nasceu, existia um homem chamado Simeão, velho. E esse cara fez exatamente o que você falou. Ele ouviu o Espírito. Em Lucas 2, 2, versículo 25 e diante. Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. Veja o que aconteceu com esse homem, cara. Homem justo e piedoso e que almejava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Até porque nessa época aqui, o Espírito do Senhor estava com eles. Mas agora, o Espírito está em nós, dentro de nós. Mas nessa época ainda não. Ele estava com eles. Um parceiro ali, né? Mas não estava dentro, estava fora. O Espírito estava sobre ele. Sobre ele. O Espírito Santo, olha, esse homem tinha relação íntima com o Espírito Santo. Ele conversava, cara. Ele tinha momentos ali, encontros com o Espírito, entendeu? E o Espírito lhe havia revelado que ele não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus, o Messias. Aí, olha só, olha o que acontece, cara, se não é o que já aconteceu com a gente várias vezes. Ele fala, movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Como assim, meu irmão? Lembra a história do GPS, velho, que a gente fala muito aqui? Espírito. Aí, cara, o GPS é esse aí, cara. O GPS disse pra ele, vamos para o templo. E ele não demorou. Rapidamente ele foi pro templo. E o que aconteceu? Como poderia aquele homem suspeitar, cara? Olha o que aconteceu. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei, Simeão, vendo aquele menino entrando no templo, o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando, ó soberano, como prometestes, podes agora despedir-me em paz. Teu servo. Pode agora me deixar seguir o caminho, porque o que você disse, você prometeu. Cara, que é exatamente o que você falou. Aqui, uma comprovação do Espírito movendo esses homens, os homens que estão conectados com ele, os homens que se alimentam dessas fontes. E o que é legal aqui nesse texto é que ele fala, ó soberano, olhando para essa criança, já dizendo, soberano és tu, menino que acabou de nascer, mas existia antes desse dia, já existia antes da eternidade. E aí ele fala, como prometestes? Quem? O próprio menino, como se o próprio Cristo já tivesse prometido para ele, agora pode despedir de paz, em paz o teu servo. Aqui mostra pra gente, velho, o quanto a gente, como Paulo depois direcionou muito, sejam guiados pelo Espírito. Sim. Bom,
Só um parênteses de um homem guiado pelo Espírito. Você está sendo guiado pelo Espírito? Vamos voltar para João. Agora em João 6, João de novo, está marcado aqui. Em João 6, versículo 32, a gente já falou da luz e a gente já falou da água. Agora, João 6, 32. Versículo 27 primeiro. 27. Você pode até ler pra gente aí, Carlos, por favor. 6, 27. Isso. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Com o seu selo. Quer dizer, não trabalheis pela comida que se perde, que é essa comida que a gente tem aqui física, mas pela comida que vem dele, que vem do próprio Deus. E ainda no versículo 32 ele diz: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Cara, pronto. Os nutrientes que vêm da terra, que me lembra aquele versículo, mano, do nosso querido Isaías. Em Isaías, porque o nosso Deus é um Deus que é artista, entendeu? Sim. É um Deus que é um arquiteto com arte, com beleza. E ele é um poeta. E tem algo que ele deixou para Isaías que eu sempre falo. Eu adoro essa frase, eu adoro esse trecho de Isaías. Amo isso aqui, velho. Eu vou falar para vocês. Veja esse pedacinho, Carlos. Isaías 55:10. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer. Brotar e florescer, a fim de que ela produza semente para o semeador e o pão para os que dele se alimentam. Cara, o pão que você come, o pão que eu como, o alimento que a gente precisa. Agora, ele acabou de dizer: não trabalhem pelo pão que se perde, mas pelo pão vivo. É isso aí. E aqui, de maneira analógica, Deus faz a gente entender qual é o processo da palavra. E a palavra é um homem. A palavra é ele mesmo. Aquele homem que Simeão pegou nos braços e falou: ó soberano, obrigado por ter cumprido, eu ouvi. Ele pegou Cristo nos braços, cara, como uma criança. Imagina, velho. Que privilégio, velho. Você pegar um bebê já é gostoso, né, cara? É bom. Aquela sensação daquela criancinha ali, bonitinha na tua mão, inocente. Ao mesmo tempo, gordinha, que tá ali na tua mão, aquela coisa fofa assim, né, cara? E você imagina, ele olhou pra ele e disse: ó soberano. E ele pode ter sido levado até lá, né? Cara, ele era um homem bom. Movido pelo Espírito Santo, velho. E aguardava ele. Aguardava a chegada dele, né? Pra você ver, né? O Espírito comunicou a ele: a sua vida não terá fim até que você veja aquele que é o eterno. Cara, que promessa, hein, bicho, que o Espírito fez pra ele. Mas aí a gente tem a luz. Exato. A água. Tudo que uma árvore precisa. E o alimento. Os nutrientes. Que vem da terra, germina como um trigo. O verdadeiro trigo que gera o pão que a gente amassa e desfruta e degusta desse pão. Pois ele disse: eu sou o pão. Quer dizer, então temos o pão mesmo. Temos a água e temos a luz. Meu irmão, uma árvore dessa não tem como. Não que tem fruto como. Que vai dar? Que fruto pode dar?
Eis que Paulo, o nosso grandioso Paulo, explicando coisas que são mistérios, que eram mistérios, desvenda as maravilhas do Espírito. Em Gálatas 5. Opa. Gálatas 5. Vamos à nossa viagem aqui pela Bíblia. Vamos rodar. Rodando, como dizem. Gálatas 5, 22. Paulo explica coisas muito maravilhosas e difíceis. E ele fala nesse trecho de algo que todos nós procuramos, cara. De algo que todos nós precisamos para a nossa vida. E isso aqui é o maior dos tesouros, eu acho, que a gente pode encontrar. Desculpa. Tá exatamente nesse versículo. Gálatas 5, 22. Cara, mas olha só. Eu tava meditando sobre esse texto na minha casa. E pensando sobre ele, de repente eu me deparei com algo que eu achei curioso. Que é... Meu irmão... Achou aí? Sim. 5:22. No início da frase ele fala: entretanto, o fruto do Espírito é. Mas, cara, ele fala o fruto. Ele não fala no plural. Porém, na sequência, ele vai falar várias coisas. Pensa o seguinte, velho. Vou te dar um exemplo. Que você tem uma mexerica e eu te dou essa mexerica. E essa mexerica, ela é um fruto. Um fruto daquela... Nem sei como se chama a árvore que dá a mexerica. Deve ser mexeriqueira. Mas tem tantos nomes pra isso, né? Pocã, tangerina, bergamota. Mas, cara, quando você descasca a mexerica, ela tem vários gomos. Você reparte ela. Eu posso dividir, dar um pouco pra cada. Mas o fruto é um só. Perfeito. Cara, eu meditando sobre isso, eu entendi que esse fruto a qual ele fala é o fruto do Espírito. Se eu tô falando que o fruto é do Espírito, é teu ou é do Espírito? É do Espírito. É do Espírito. Porque se eu disser, essa xícara do Carlos é preta. Ela continuou sendo do Carlos. Mas eu disse, essa xícara do Carlos é bonita, elegante, ela é especial, mas continuou sendo do Carlos. Quer dizer que esse fruto, ele é do Espírito. No momento que você crê em Deus, naquele momento onde Deus entra no cenáculo e eles estão lá orando e ele acaba de ressuscitar e eles ainda não tinham visto. E aí quando ele entra ali e fala que a paz estejam com vocês. Naquele dia, naquele mesmo dia, no primeiro dia que ele viu eles, que eles o viram ressuscitado pela primeira vez, Cristo falou: recebam o Espírito Santo, e soprou sobre eles o Espírito. No ato que você crê que ele é o Cristo, que ele levou os seus pecados, que ele é o nosso Salvador único e suficiente, que ele remiu a gente do passado, do presente e do futuro, que você está lavado e purificado no coração, na mente, no espírito, na alma, de tudo que possa te causar medo, dúvida, você está limpo. Sim. E que ele ressuscitou e que está agora assentado à direita de Deus Pai, acima de todos os nomes no céu, na terra e debaixo da terra, e de todos os planos espirituais, visíveis e invisíveis. Quando você crê nesse Senhor, você recebe esse Espírito e com este Espírito vem todas essas coisas, porque ele fala aqui, né, Renato? É o fruto. Ele fala aqui. Mas fruto do Espírito é. O fruto do Espírito é. Né? Então não coloca nem no passado, nem no futuro. É presente, né, cara? Verdade. E o Espírito lindo. Vem com todas essas coisas
habita em você e você passa a ter em você isso. E o Espírito vem carregado desse fruto, como vários gomos: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, que é espetacular. Sim. Agora, veja como Cristo é cirúrgico, cara. Como ele é sensacional e espetacular. Ele falou: conhecereis a árvore pelo fruto, porque o fruto só pode vir do Espírito. Isso e aí. não de ti. Isso aí. Porquanto, se você não tiver nascido de novo, não terá esse fruto. Isso aí. Então quer dizer, mesmo que eu diga que eu sou, reconhecerá a árvore por esse fruto. É disso que o Cristo estava dizendo. Portanto, quando você vir alguém falando algo, não importa em nome de quê, e nem que importa que texto que esteja dizendo, se não estiver carregado deste fruto, essa árvore não está dando coisa boa. É. Mas é maravilhoso, cara. É bom demais ouvir isso. O Bom Espírito demais. E tá tudo aqui, né? em nós traz todas essas coisas. Quem não quer a alegria, cara? Quanto a paz não deixa você tomar uma melhor decisão no seu trabalho. O quanto o domínio próprio Isso que eu ia falar agora, o domínio próprio. não priva você de algumas discussões desnecessárias, ou até mesmo ficar em silêncio no momento mais oportuno. De impulsos. O quantas oportunidades você perde por se exceder, por não ter a habilidade de dominar-se a si mesmo. Porém, aqui está dizendo que o domínio próprio vem do Espírito Santo do Senhor. Amém. E Ele, habitando em nós, manifestará isso em nós. E aí, Carlos, Paulo, na sequência, mano, ele vem dizendo assim, ó. Manda aí. Se vivemos, no versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual também, modo sob a direção do Espírito, tal como andou Simeão, cara. Que ele foi pro templo seguindo a direção do Espírito. Cara, a liberdade não faz com que você siga a sua própria direção. A liberdade é para tirar você das cadeias do mundo, mas para fazer com que você siga o Espírito certo. Sim. E aí o fruto será a manifestação. Todos esses frutos que a gente leu: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se manifestará em nós à medida que eu estiver olhando para Ele, conectado com Ele, ouvindo a voz do Espírito, seguindo o Espírito, indo após o Espírito, não antes. O Espírito vai e você o segue. Ele manda e você faz. Nesse momento, você verá o amor entrando e se aperfeiçoando em vós. A alegria fazendo parte dos seus dias, cara. E se os frutos não estiverem assim, tem que observar o que tá. Se está recebendo o quê? Luz. Se é luz, se está recebendo água, se é água, e se a terra tá boa e tá te e dando se pão. Esses nutrientes são o pão da vida. Saudáveis. É muito, muito gratificante ver tudo isso aqui, né? E ele continua aqui no 26, né? Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, quem está cheio do Espírito não vai estar com inveja. Não vai estar de jeito nenhum, cara. Imagina aqueles o fruto aqui que a gente viu. Não vai estar coisa. provocando um ao outro. E você falou uma hora aí, uma coisa que tá aí, que é: sobre todas essas coisas não há lei. Não há lei. É. Foi isso que você disse, né? Tá aqui, ó. 23. Contra essas virtudes não há lei. Contra todas, todas essas coisas não há lei.
Contra esse fruto, não há lei. A lei está abaixo, quer dizer, numa hierarquia, isso está acima da lei, você sobrepôs. Amém. Mas ele fez dessa maneira para que a gente não tivesse orgulho, cara. Exatamente. Para quando a gente tivesse a paz, que a gente não se orgulhasse do que a gente tem feito. Para que quando a gente estivesse alegre, para que quando a gente amasse, para quando a gente tivesse um domínio próprio, para que a gente não se orgulhasse de nós, mas visse o Espírito que habita em nós e agradecesse, dissesse: Espírito, obrigado por esse domínio que se manifesta em mim através daquele que o Pai deixou. Amém. Amém, cara. Esse Espírito, ele nos alimenta, ele nos direciona e ele nos examina também. A gente só consegue ver que a gente fez de errado, no sentido de que não era na direção correta. Um constrangimento, né? Pelo Espírito Santo, né? Sim. Ele apresenta pra gente. E você olha e fala: nossa, a direção não era essa. Cara, era outra. E a árvore, ela não pode gerar o fruto sozinha. Ela precisa daqueles tópicos que a gente falou. Ela precisa da luz, ela precisa da água, ela precisa dos nutrientes da terra. Não há outra possibilidade. Não adianta eu querer brigar, não adianta eu querer buscar em outras fontes, não adianta você querer fazer tais cursos ou procurar tantas opções de sugestão de amigos e de etc, de coisas no mundo que o mundo te apresenta. Aqui está bem claro, e eu lembrei de um texto que é João 15, caiu aqui, ó, versículo 4. Ele diz assim: o nosso Senhor, olha o que ele diz, para você que está aí: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo. Muito bom. Quer dizer, cara, a árvore precisa de uma luz que não vem dela mesma, é de outro. É de fora essa luz. Não pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira, a ele. Vós, igualmente, não podeis dar frutos por vós mesmos. Ele fez aqui a associação dele, se não permanecerdes unidos a mim, cara. Olha que ele tava usando uma videira aqui, que pode ser a árvore. Ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Esse dará muito fruto. E cara, sem mim vocês não podem fazer nada. Nada, cara. E na minha Bíblia ainda, na minha versão, não tá no plural, cara. Esse pode dar muito fruto. Muito fruto, isso aí. Quer dizer, esse dá muito fruto. Por que não são muitos frutos? Tá estranho isso aí. Se é muito fruto, é que o Espírito traz o fruto. E no fruto tem muitos gomos. E esses gomos são muitas coisas que a gente se apropria. Se aproprie disso, velho. Porque isso aí está em nós, cara. O Espírito que habita em nós já vem com amor, com alegria, com paz, com paciência, com benignidade, com bondade, com mansidão, com domínio próprio. Usufrua disso, cara. E se a sua árvore não tiver com esse fruto, necessita de boa água, de boa luz e de bons nutrientes. E aí ela vai ficar como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Frondosa. Acorda seu fruto no seu tempo. As suas folhas não murcham, não caem. E tudo que fizer prosperará. Prospera. Bom demais. Essa é a palavra mais rica e poderosa, viva, que a gente já conheceu, meu amigo. Sim. Eu nunca conheci algo tão grandioso igual isso aqui. A gente já teve uma boa caminhada e nada é tão direto, tão real e tão incrível quanto isso aqui. Incrível, é isso, cara. É tão incrível. Buscai a direção do Espírito, porque o Espírito, ele vem com todas essas coisas. E como está escrito,
Eu acho que é em Provérbios, em algum lugar. Sejam todas as suas decisões guiadas pela paz dele. Então, em tudo, se a paz foi retirada, não tem vindo dessa água, dessa luz e nem desses nutrientes. Mas se a árvore, veja bem, estranho para uma árvore seria receber outras coisas que não essas. Ela precisa disso. Uhum. Então, quando a gente receber coisas que não são essas, nem luz, nem água, nem nutrientes, a gente vai estranhar. Passar um shampoo na folha. Não dá, cara. Dá pra você jogar o shampoo ao invés da água. Não, ela vai ficar ali. E aí, não é o que ela precisa. É por isso que ele diz, né? As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Isso aí. Porque quando a luz for a dele, você vai reconhecer. E você vai receber dessa luz e a sua folhinha vai abrir. E vai receber essa luz, né, cara? Vai florir. Vai florir. E vão ver o fruto. E o fruto virá e vai alimentar não só você, mas quem tá do teu lado, a tua família. Porque é sempre assim, transbordando, né? Quem tem um pé de fruta em casa sabe que tem que não dá. Tem que dar pros outros, né? É. Sobra, faz doce, faz um monte de coisa e ainda sobra. Tem que dar. E tem que dar para as pessoas à volta, porque tá sobrando. Tá sobrando. E ele sempre é tão magnífico com as conexões dele. Quando ele fala todas essas coisas que ligam a ele, né? A gente é tão besta porque a gente às vezes esquece da grandeza dele. E quando a gente conecta todas essas coisas de novo, a gente pensa, cara, mas ele é o que é. Ele é o que... Então todas as coisas realmente precisam conectar com ele. Sim. Isso é a coisa que deveria ser natural. Mas não é. Mas tem a liberdade, né? De ficar longe. Existe a liberdade de ficar longe dele. É. De E parar de reconhecê-lo, né? Aí ficar longe da luz, de não receber a água. É verdade. Só que vão ter um fruto dessa distância. Dessa distância. E é aí que a gente pode examinar, que é o que você estava falando. Quando você examina o fruto que você está gerando, porque esse fruto não vem de vós, não vem de nós, esse fruto vem do Espírito que habita em nós. Isso. Portanto, se você não andar seguindo o Espírito que te habita, porque você é livre para seguir o Espírito, as cadeias que são desamarradas e você é colocado em liberdade, é para seguir um Espírito. Afinal, Carlos, o que é melhor? Seguir aquele que tudo sabe ou andar por aí tentando a sorte? Cara... Batendo com a cara no escuro. Meu irmão, tu tá seguindo aquele que sabe do presente, do futuro, de tudo. Como é que é aquela palavra que você estava falando ali antes? Em off, a gente estava conversando, você falou de Paulo. Não, Pedro. De Pedro. De Pedro. Sim, aquele exemplo, né? É. Como é que foi? Conta aí pra gente. Que Pedro tava preso. E aí, ele tava algemado na cadeia e tal, de repente ele cai no sono. E aí as pessoas que são amigos, a igreja já naquela época orando por ele. E aí um anjo aparece na cela. E o anjo toca nele. E as algemas caem. O anjo entra. Ele vê o anjo. E aí ele se levanta. As portas se abrem. E ele sai. E aí o anjo conduz ele até fora da prisão. O anjo sobe. E ele segue o caminho dele até o lugar onde aquele pessoal estava orando. A igreja. Pedro foi colocado em liberdade. Mas a liberdade dele... foi para seguir o Espírito. O anjo disse, me segue. Pedro foi colocado em liberdade, mas para seguir o Espírito. Bom demais, né? Bom demais. Que o seu fruto esteja transbordante e aparente. Que a sua casa reconheça o fruto que é o Espírito do nosso próprio Senhor em você. Né, Carlos? Amém. Que o seu trabalho reconheça, que todos se beneficiem com esse fruto, os seus filhos, a tua amada, o teu amado, as pessoas, os vizinhos, os desconhecidos, os animais, toda a fauna, a flora, tudo que nos circula, o próprio Deus, que todos se beneficiem desse momento. Carlos, para finalizar,
você pode fazer uma oração pra gente. O que você acha? Vamos fazer junto. Vamos fazer junto? Para finalizar, então, obrigado vocês. Espero que vocês tenham gostado de hoje, do recado. E semana que vem estamos de volta. Não antes de uma breve oração. Só um minuto antes. Quero te convidar a fechar seus olhos e guardar esse momento com a gente. Senhor Jesus, ilumine nossos corações, dê a nós a água e o alimento que precisamos para ter o fruto que vem de vós. Que todos que estão nos ouvindo agora possam sentir a Tua presença, Senhor. Amém. Possam sentir a Tua paz, o Seu mover. Sim. Porque o Seu mover move o impossível. Não está preso às coisas desse mundo. Amém. Nem do passado, nem do futuro. Não está preso a nada. Isso. Liberta, Senhor, todos que precisam dessa liberdade para seguir o Teu Espírito, para seguir a Tua vontade, Pai. É o meu pedido, que todos possam sentir a Tua paz, a Tua presença e não temerem mais nada, porque só o Senhor basta. Assim te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador único e suficiente, Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Valeu. Obrigado. Até mais, até breve. Que 2025 seja de ouro. Amém. Com as bênçãos, de cima. do nosso Senhor. Valeu, Edson. Valeu. Obrigado.